Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Deus proverá é a conversa, tá certo? Verso 1 do capítulo 22 do Gênesis. Depois destas coisas, grave a expressão, depois destas coisas, e eu vou explicar já. Pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui, estou aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e também a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, preste atenção nisso: esperai aqui, fiquem aqui, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Grave isso aqui também. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Essa é a pergunta crucial. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. De novo, e seguiram ambos juntos. Amém? 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14, é o último. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quero começar afirmando que Deus proverá. Deus proverá, pode confiar. Pode não ser do seu jeito, mas do jeito de Deus, Deus proverá. Aleluia. Eu disse para você gravar depois destas coisas. Depois de que coisas? Esse depois destas coisas poderia ser traduzido por 20 anos depois, que foi mais ou menos o tempo que decorreu ali, desde o nascimento de Isaque, a expulsão de Agar e Ismael de casa, que é uma história muito triste, mas mesmo no meio da tristeza, a beleza, porque quando ela estava pensando que o menino ia morrer, que o filho ia morrer, apareceu-lhe o anjo do Senhor e apareceu uma fonte, e aquele lugar foi dado o nome de Beer Lahai, que significa o Deus que vê. Deus vê tudo. Nesse período de 20 anos, Abraão fez uma aliança com Abimeleque, uns 20 anos mais ou menos. Isaque deveria ter 20 anos, por aí. Abraão deveria ter 120 anos. Esta foi a maior prova de fé na vida desse servo de Deus, conhecido como pai da fé e conhecido também como amigo de Deus. Eu estava tentando hoje de madrugada traçar um paralelo entre a prova de fé que sofreu Adão e que sofreu Eva, que sofreram Adão e Eva, e a prova que sofreu Abraão. Ambas foram muito
porque de Adão e Eva não envolvia sofrimento, a de Abraão envolvia sofrimento. Vou dar uma informação aqui que talvez poderia dar no final do sermão. Muitos dos seres santos do universo, de mundos não caídos, e até mesmo entre os anjos de Deus que permaneceram fiéis e leais ao Senhor, eles não entendiam muito bem o plano de salvação. E quando Deus disse para Adão: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e oferece-o em holocausto, o universo inteiro pagou atenção para isso, demonstrou atenção, porque eles queriam ver no que daria. E quando finalmente Abraão chegou lá em cima, e que levantou a faca para imolar o menino, e Deus falou: não faças isso, e o universo inteiro viu que lá atrás, num arbusto, havia um cordeiro. Os anjos que nunca pecaram, seres santos que nunca pecaram, compreenderam melhor o plano da salvação, em razão dessa prova a qual Abraão foi submetido. Às vezes na nossa vida, nós não entendemos as coisas. Pode ser que Deus esteja provando alguma coisa para alguém que está olhando para mim, que está olhando para você. E pode ser que através da minha experiência ou da sua, Deus está desvendando o plano de salvação para alguém que não teria como conhecer o plano de salvação, a não ser através de você ou através de mim. Pastor, mas Deus não tem os anjos? Não é o trabalho dos anjos. Esse é o meu, é o seu, é o nosso trabalho. Vamos dar uma olhada aqui no que acontece no texto. Portanto, mais ou menos uns 20 anos. Não era costume um filho de Deus oferecer um filho em sacrifício. Este era o costume dos cananitas, que ofereciam os seus primogênitos aos seus deuses. Tanto que logo depois o Senhor Deus proibiu que se oferecessem crianças em holocausto. E não bastasse isso, num dos mandamentos o Senhor disse assim: não matarás. Abraão não estava disposto a sacrificar o seu filho, mas o amor que ele possuía para com Deus era maior do que a sua disposição. Ele obedeceu prontamente. Tem uma coisa interessante aqui. Por que que Abraão não contou para Sara? Você riu, né, Rômulo? Teria dado uma confusão, será? Não vamos entrar nessa aí, né, Iris? Vamos deixar para discutir isso num outro momento, né? Sabe por que ele não contou? Não precisava contar. Sara estava acostumada que o seu marido era um servo de Deus e que de vez em quando ele saía para oferecer sacrifícios a Deus. Claro que desta vez tinha um ingrediente a mais. O sacrifício era o filho dela. Filho que havia causado com a sua vinda um tumulto muito grande entre ela e a outra mulher, a Agar. Porque quando o Isaque nasceu, e o Ismael, que já tinha uma idade X, eles começaram a fazer chacota, e isso fez com que Sara dissesse para o Abraão: expulsa essa mulher daqui. E Abraão pensou assim: eu não posso, mas o mesmo anjo do Senhor apareceu e falou: obedece. Ô homem, de vez em quando a melhor coisa que você faz é obedecer a mulher. É verdade. E lá, isso, belisca ele aí. E lá na sua casa, é melhor que ela mande. É melhor para você, e para vocês, e para todos. E é bom quando ela toma as iniciativas em casa. Deixa ela cuidar, é bom, alivia. Ela disse: manda embora. E Deus falou: obedece. E ele mandou. Bom, o assunto aqui é outro. Um ingrediente aqui fenomenal para você pensar. Lembra quando, um pouco antes do Isaque nascer,
que o Senhor e 2 anjos apareceram para falar que depois de 1 ano o menino nasceria, e eles também comunicaram que Sodoma e Gomorra e outras cidades seriam destruídas. Vocês lembram o que Abraão fez? Abraão discutiu com Deus, intercedeu pela cidade, falou com Deus várias vezes, até pediu desculpa de ter sido assim, tão constante. Mas quando Deus pediu para ele sacrificar o filho, ele não discutiu com Deus. Como é que nós vamos entender isso? Há algumas coisas que nós temos que colocar aqui dentro da cabeça. As coisas de Deus, elas são do jeito de Deus. E nós seremos muito felizes se aceitarmos do jeito que elas são. Não tente adaptá-las para a sua vida. Siga o que Deus falou. É mais feliz quem segue o que Deus falou. E Abraão então pegou 2 servos, pegou um jumento, rachou a lenha, levantou de madrugada. Ele poderia ter se levantado, sentado, esperado, como dizem por aí, feito cera, embromado, enrolado, postergado, procrastinado. Não. Levantou de madrugada e foi. Que tamanho você acha que foi aquele primeiro dia? Naquele dia o relógio não andava. O relógio foi se arrastando. Não andava. Veio a noite. Os servos deitaram e dormiram. O Isaac deitou e dormiu. Abraão não dormiu. Abraão ficou orando no culto da mata. Noite inteira, uma vigília. Hoje às 10. Ele esperava que Deus desse uma palavra. Mas Deus não deu. Amanheceu o 2º dia. Levantaram o acampamento e continuaram a jornada. E novamente, parecia que o mostrador do relógio era desse tamanho assim. Dá a impressão que quando o relógio é grande demora mais, né? Mas é tudo igual, viu? O dia foi se arrastando e veio a noite. O menino deitou e dormiu. Os servos deitaram e dormiram, e o jumento também dormiu. Abraão não dormiu. Ele queria ouvir Deus dar uma explicação. Deixa eu falar uma coisa. Vocês podem escutar, mas vou falar só para ela. É elas ou eles? Eles então, né? Para eles, ela e ele. Está esperando um moleque, um bebê. No passado nós dizíamos que Deus tem 3 maneiras de responder sim, não, espere um pouco. E eu também já falei isso no passado. Mas não é assim não. São 4. Sim, não, espere um pouco, silêncio. Deus ficou em silêncio, não falou nada aquela 2ª noite. Imagine, sofrimento terrível. Amanheceu o 3º dia, eles não tiveram que caminhar. Quando amanheceu, Abraão olhou, ele já estava na região de Moriá, e sobre a colina, ele viu uma nuvem da glória de Deus, e ele entendeu, não apenas que aquele era o lugar, mas que ele podia confiar plenamente no Deus da glória, e disse para os servos, o que está aí no verso 5, olhem aí por favor, vocês fiquem aqui, o rapaz e eu, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Está no plural? Significa nós voltaremos, o meu filho e eu, o rapaz e eu. Quando você lê Hebreus 11, olha, coisa linda. Abraão, pela fé, cria que Deus poderia ressuscitar imediatamente o seu filho morto. Glória a Deus. Mas naquele tempo não tinha tido ressurreição nenhuma. Mas Abraão cria. E olha, você que está vivendo nos últimos dias da história desse mundo aqui, há algumas coisas que não estão escritas em lugar nenhum.
Há algumas coisas que não foram pregadas por todos os pregadores que já pregaram. Há algumas coisas que estão escritas apenas e tão somente na sua mente e no seu coração, e elas foram escritas por Deus, e você pode se guiar por essas coisas. Quando Deus fala, pode crer, a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre prospera, ela produz. E Abraão subiu. Há umas coisas também interessantes aqui. A Bíblia diz que Abraão colocou a lenha sobre os ombros do menino, enquanto ele, Abraão, levava a faca e o fogo. Estão lembrados disso? A faca e o fogo são perigosos, não é? É melhor não deixar na mão dos meninos essas coisas, mas não é por isso. Quando chegaram lá em cima, a Bíblia diz que eles caminhavam juntos, e nesse pedacinho que eu li 2 vezes, a Bíblia diz que caminhavam juntos, e isso tem um significado. Você que é pai, se você educar o seu filho nos caminhos de Deus, pode ser que um dia ele tenha um acidente na vida, um problema, mas ainda que ele tenha um acidente na vida, um problema, ele volta para os caminhos de Deus, porque a semente fica. E o Isaac subia junto com o pai, porque ele conhecia a espiritualidade, a religiosidade do pai, o cristianismo do pai. Tanto conhecia que olhou para o pai e disse assim: pai, aqui estão o fogo e a lenha. Por alguma razão ele não mencionou a faca. Perceberam isso? Mas eu não tenho tempo de explicar isso agora. Onde está o cordeiro para o holocausto? Não foi? Porque ele teria que dizer assim: o cordeiro, filho, é você que fala comigo. Uma espada deve ter transpassado a alma do Abraão, e ele deu a resposta mais importante que você pode encontrar no Antigo Testamento sobre o plano da salvação. Ele falou assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em algum momento, depois dessa conversa, o pai abriu o jogo. E eu fico lendo aqui escritos inspirados, e eu fico vendo lágrimas grossas assim, escorrendo pela face de Abraão, se misturando com o suor, queimando o olho, mas queimando muito mais o coração. Ele agarrando o moleque assim, o filho, e falando: filho, eu tenho que contar para você, nem a sua mãe sabe, mas Deus me pediu para oferecer você em sacrifício, filho, e eu vou fazer isso, porque Deus proverá. Menino bota as mãos assim, deve ter dito assim: pai, pode amarrar. 20 anos e 120 anos, num sopro ele teria fugido do cimo daquela montanha, gente. Mas os nossos filhos, eles não são criados para fugirem. Eles são criados para ficarem conosco. Por isso que Moisés falou: nós vamos com todos, os nossos jovens, os nossos filhos, nossas crianças, com todos, quando o faraó perguntou. E nós vamos para a eternidade, junto com os nossos filhos. Abraça aí o filho, viu? Porque nós vamos com eles para a eternidade. Abraão levanta com uma força que ele não tinha mais, o braço. E naquela hora, a Bíblia chama de o anjo do Senhor. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Quando aparece a expressão anjo do Senhor é uma coisa, agora quando aparece o anjo do Senhor é outra coisa. O anjo do Senhor, definido com esse artigo, só para você entender,
Essa expressão aparece em todo o Antigo Testamento, inúmeras vezes. Mas quando Jesus vem aqui e se torna homem, ela nunca mais aparece, o anjo do Senhor. Por que será? Quando você percebe o que o anjo do Senhor falou, você percebe que não é um anjo, que é o próprio Deus que está falando. E para você entender, eu vou ler aqui. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele falou assim: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste. Dá para entender? O próprio Senhor esteve lá, falou com ele, porque a palavra diz que Deus proverá. Eu acho que a primeira coisa que Abraão fez, na hora que escutou o Senhor falando assim: não precisa mais, basta, chega. Eu acho que ele agarrou o menino que estava amarrado em cima da lenha. Quando você abraça alguém que está deitado numa cama de hospital, por exemplo, se a pessoa está viva, tem um significado, mas às vezes a pessoa está morta, tem um outro significado. Isaac estava vivo, porque quem está em Jesus tem vida. O pai agarrou o filho assim contra o peito, apertou, como se abraça as meninas, com alegria. Seus moleques aí, 3, e eu sou fã desses meninos aí, viu? Terminou o abraço, começou a respirar naturalmente, que não estava respirando naturalmente. Olhou para trás e tinha um cordeiro lá, preso, e ele imolou aquele cordeiro. E eu falei para vocês que foi Isaac que carregou a lenha? Falei? Falei? Claro que falei. Jesus também carregou a lenha. Falei para vocês que Isaac não opôs resistência, que ele poderia ter fugido, 20, 120, falei. Jesus também não opôs resistência, como um cordeiro ele foi levado. Eu poderia ficar aqui uns 30 minutos falando das similaridades entre Isaac e Jesus, porque Isaac é um símbolo de Cristo, e Abraão é um símbolo de Deus o Pai. Mas há uma diferença que grita muito alto. No caso de Jesus, não havia nenhum cordeiro lá atrás, amarrado. Nenhum. No caso de Jesus, o anjo do Senhor não gritou: parem! Não gritou. Sabe por quê? Sabe por quê que para Jesus não houve uma provisão? Sabe por quê que para Jesus não houve um substituto? Não houve, porque Ele é a própria provisão. Ele é o substituto. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diga aleluia. E Apocalipse diz assim: todos devem adorá-lo, porque ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar umas poucas coisas antes de terminar. No monte do Senhor se proverá. Quando tudo estiver dando errado, Deus proverá. Se o casamento estiver indo embora, Deus proverá.
Se você perdeu a fé, porque alguns chegam até ao ponto de perderem a fé. Se você perdeu a fé, Deus proverá. Se você perdeu o emprego, Deus proverá. Se o filho foi embora, esqueceu todos os ensinamentos, está extraviado, perdido, Deus proverá. Se você perdeu a saúde ou a alegria, Deus proverá. E se você estiver enfrentando a maior crise existencial da vida, Deus proverá. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus proverá. Aquela pergunta que o menino fez, João Batista a respondeu. Quando lá no Jordão, viu Jesus se aproximando. Eu vou traduzir numa linguagem estinética, tá? Ele deu um grito: Abraão, o seu filho perguntou, onde está o cordeiro? Olha aqui, este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queria levar você lá para a montanha. Pode não ser a mesma, mas é uma mesma cadeia, onde o Senhor Jesus deu a vida. E sabe por que Ele deu a vida? Porque Deus proverá. Um dia você irá para a eternidade, não é porque você merece, mas porque Deus proverá. Eu vou para a eternidade um dia, e embora eu dedique a minha vida 24 horas por dia para o serviço do Senhor, isso há mais de 30 anos, não é por isso que eu vou para a eternidade, é porque Deus proverá. Israel estava diante do mar, os exércitos atrás. Deus proverá, o mar se abriu. Josué estava diante de Jericó, inexpugnável Jericó, são só ruínas. Deus proverá. Josafá enfrentando os exércitos moabitas, amonitas, meunitas, Deus proverá. Maria e Marta haviam perdido o irmão há 4 dias, Deus proverá. Vou repetir. Quando tudo parecer perdido, Deus proverá. Se tudo estiver degringolado, Deus proverá. Qualquer coisa que estiver sendo destruída, qualquer coisa que estiver indo pelos caminhos da decrepitude da vida, Deus proverá. É só confiar, Deus proverá. Hoje quero chamar aqui no altar, não as pessoas que estão enfrentando lutas ou provações, porque quase sempre nós chamamos essas pessoas. Quero chamar aqui os que quiserem vir aqui. E se você quiser vir aqui sobre o altar, eu sei de uma coisa, pode vir porque Deus proverá. Eu não posso prover o que você precisa e quer, mas Deus proverá. Vem aqui, e nós vamos terminar com a prece. Vem aqui, que no monte do Senhor se proverá. Antes de orar, não tem nada a ver com um jogo de futebol, nem com uma fortuna que alguém possa ganhar, mas tem a ver com a alegria da vitória do coração daquele ou daquela que espera confiantemente no Senhor.
Quero que você olhe pela fé e veja Abraão descendo o Monte Moriá. Ele não trazia mais a lenha, nem o fogo. Estas coisas ficaram lá em cima. Ele trazia uma faca, um cutelo, que provavelmente tenha guardado como uma relíquia, para dizer assim: esta aqui é a faca que eu não precisei usar. Ele deve ter pregado com aquela faca uns sermões assim, mirabolantemente grandes. E trazia assim, com a mão sobre o ombro, abraçado, o filho. E quando chegou lá embaixo, junto dos servos, ele deve ter dito assim: eu não falei para vocês que nós íamos lá para adorar e nós voltaríamos? E nós estamos aqui de volta. Então, gente, um dia desses, o Senhor Jesus vai abrir a porta da Nova Jerusalém. São 12 portas, por uma delas nós vamos passar. Amém. E Ele vai falar para o Pai assim: eu não falei que eu iria lá e voltaria? E eu voltei, mas eu não voltei sozinho. Você é esse filho que vai entrar abraçado. Amém. Senhor, se tem alguma coisa que vale a pena aqui nesse mundo, e tem, e essa coisa é acreditar na Tua promessa, porque Deus proverá, e Deus não falha. Senhor, nós estamos vivendo um grande momento de oração, de comunhão, de reavivamento, de reforma. Senhor, segura a nossa mão. Segura a nossa mão ao subirmos a montanha para deixar lá em cima o Isaac morto. Segura a nossa mão ao descermos da montanha, trazendo-o vivo conosco. E quando tudo aqui terminar, nós queremos dar um abraço muito carinhoso, não só no Isaac, não só no Abraão, mas no Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus. A Ele seja a honra e a glória e o poder para todo sempre. Quero pedir que as Tuas provisões se manifestem na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Vai conosco. Tenhamos um restante de dia muito feliz, e hoje à noite que tenhamos ainda as Tuas bênçãos até amanhã cedo, na hora do culto da mata. E que essas bênçãos nos acompanhem por toda a nossa vida até a eternidade, em nome de Jesus, amém.